Caros companheiros, amigos, né, nessa jornada evolutiva, a qual todos nós estamos inseridos no propósito de melhoramento, de crescimento moral e espiritual. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso livro, As Dores da Alma, e eu trago como título, né, o segundo item, o segundo estudo, o orgulho. Sentimento esse que nós trazemos em nosso íntimo e que muitas vezes dizemos que só o outro é que possui, né? Então, na vida, nada está perdido. Aliás, existe a época certa para cada um saber o que é preciso para se desenvolver. Desprezar é sentir ou manifestar desconsideração por alguém ou por alguma coisa. Portanto, é uma atitude sempre inadequada nas estradas de nossa existência evolutiva. Menosprezar é um sentido pelo qual nos colocamos acima de tudo e de todos, avaliando com arrogância os acontecimentos e os fatos do alto da torre do castelo do nosso orgulho. A nenhuma coisa ou criatura deve-se atribuir o termo desprezível, pois tudo que existe sobre a terra é criação divina. Logo, útil e proveitosa, mesmo que agora não possamos compreender seu real significado, porque tudo que é criado, tudo que for criação divina é útil e tem algum proveito. Talvez não entendamos de imediato nosso papel na vida, mas podemos ter a certeza de que todos somos importantes e todos fomos convocados a dar nossa contribuição no universo. A cada instante, estamos criando impressões muito fortes na atmosfera espiritual, emocional, mental e física da comunidade onde vivemos. Todo envolvimento na vida tem um propósito determinado, cujo entendimento, além de esclarecer nosso valor pessoal, favorecerá o amor, o respeito, a aceitação de cada um de nossos semelhantes. Frequentemente, dizemos que certas pessoas são indispensáveis e que muitos indivíduos são improdutivos e perguntamos mais além: qual o propósito da vida para com essas criaturas ociosas? Não fazemos isso? Ainda dizemos, né? Se morrer não vai fazer falta alguma? Temos algumas pessoas que nós falamos assim. Porém, todas elas têm um papel na vida e na sociedade. Todas elas têm uma utilidade, têm um proveito. Mesmo aquelas a qual nós acreditamos que são improdutivas. Por quê? Não julguemos com os nossos conceitos apressados. Não podemos fazer isso. Os acontecimentos em nosso derredor, né? Nós temos essa mania de julgar as coisas sem conhecê-la. Antes, aguardemos com calma e façamos uma análise mais profunda da situação. Assim agindo, podemos avaliar melhor todo o contexto vivencial. Desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Esta é uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? A questão 559, né? Que Kardec faz a seguinte pergunta: também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Então, os espíritos respondem da seguinte forma: todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício,
Não concorre tanto o último do servente de pedreiro como o arquiteto? Ou seja, todos não têm a sua função? Então, todos têm uma utilidade. Nenhuma ocorrência, fato ou pensamento deverá ser entendido ou analisado separadamente, pois o grande sistema que nos rege age de forma interdependente. Apesar de sermos únicos, todos fomos criados para contribuir coletivamente no mundo e para usar as possibilidades de nossa singularidade, né? Nós temos o papel de auxiliarmos uns aos outros, apesar de que o nosso melhoramento é pessoal. Mas somos, né, convocados a contribuir coletivamente, porque ninguém tem condição de viver só. Nós precisamos uns dos outros para continuarmos a nossa caminhada. Para tudo há um sentido e uma explicação no universo. Sempre estará implícita uma mensagem proveitosa para o nosso progresso espiritual. Muitas vezes, porém, de forma inarticulada e silenciosa. Às vezes nem percebemos, mas estamos aí contribuindo de uma forma proveitosa e nem nos damos conta. Nunca nos esqueçamos de que a vida sempre agirá em nosso benefício, quer nos setores da solidão, quer nos de muitas companhias, ou seja, entre encontros, desencontros e reencontros. A aflição também é um benefício. Todo sofrimento é um ato importantíssimo de conhecimento e aprendizado. Porque tudo, não importa se chega na nossa vida de uma forma através da dor ou através da alegria, tudo é um benefício para o nosso crescimento. Se bem entendermos, no entanto, as verdadeiras intenções das lições a nós apresentadas, retiraremos tesouros imensos de progresso e amadurecimento espiritual, porque não adianta você passar por um processo de extrema dor, por exemplo, e você não conseguir extrair daquilo a lição necessária para o seu melhoramento. Porque quando nós passamos por determinadas situações da qual estamos vivenciando neste momento, mas vivemos apenas a reclamar, a colocar defeitos, a colocar dificuldades, nós não vamos aprender a lição necessária para o nosso adiantamento. Vai ficar da mesma forma ou ainda pior. Então, diante de todas as circunstâncias que nos chega, nós precisamos entender as lições a qual nos apresenta. Nós precisamos compreender para podermos melhorar. Não é assim? Para amadurecermos. Senão nós não vai adiantar a dor, não vai adiantar o sofrimento. As dificuldades que a vida nos apresenta têm sempre um caráter educativo. Tudo tem um caráter educativo. Mesmo que as vejamos agora como um castigo ou uma punição, mais tarde tomaremos consciência de que eram unicamente produtos de nosso limitado estado de compreensão e discernimento evolutivo, né? Então, às vezes, aquilo que no momento eu acredito que eu não mereça, que é um ato de castigo, um ato de punição, é simplesmente um caráter educativo. Mas o meu amadurecimento espiritual, né, o meu discernimento evolutivo ainda não me permite entender os fatos. Então, quando eu passar a entender tudo isso, eu vou compreender que a situação a qual eu estou vivenciando é um aprendizado e não um castigo. Descobrir a vida como um todo
será sempre um constante processo de trabalho dos homens. Efetivamente, a vida é trabalho em movimento. E para fazermos o nosso aprendizado evolutivo, há um certo tempo de gestação, se assim podemos dizer. Ou seja, cada um está no seu grau evolutivo. Nós não vamos evoluir numa única encarnação. Nós vamos ter vários estágios, ou seja, várias gestações para alcançarmos, né, o progresso, aquele a qual nós vamos alcançar todos nós. É por etapas, não é de uma vez. Na vida, nada está perdido. Aliás, existe a época certa para cada um saber o que é preciso para se desenvolver. Então, tudo está dentro do tempo certo. Nós que nos preocupamos demais e queremos, né, fazer com que as coisas se resolvam de imediato, mas tudo tem o seu tempo certo. Nosso orgulho quer transformar-nos em super-homens, fazendo-nos sentir heroicamente estressados, induzindo-nos a ser cuidadores e juízes dos métodos da evolução da vida excelsa e com arrogância nomear os outros como desprezíveis, ociosos, improdutíveis, inúteis. É por causa do nosso orgulho que acreditamos ser mais do que o outro. Diante de Deus, para Deus, nós somos todos iguais. Cada um está num processo evolutivo diferente. Mas isso não quer dizer que eu sou melhor do que o outro. O que me diferencia de alguém é o meu conhecimento, né? É aquilo que eu estou disposto a aprender, mas não porque, né? Eu sou de uma raça, eu tenho uma cor diferente, eu tenho um poder aquisitivo melhor, isso não me diferencia de ninguém, porque nós somos, né, todos iguais, em caráter de evolução diferente. Podemos, né, agir no processo de formação e progresso das criaturas, nunca forçar o processo ou criticar seu andamento, né? Nosso dever é auxiliar, né? É colocar o outro à disposição de ser útil, é dizer, olha, tem certas coisas que não é assim que se faz, mas eu não posso impor ao outro aquilo que eu acredito. Eu preciso deixar, né, exercer a minha liberdade em relação ao outro. Por quê? Eu não posso, né, fazer com que aquele outro pense da mesma forma que eu, faça as mesmas coisas que eu. Por quê? Porque eu ordeno. Então, a pretensão do orgulhoso é levá-lo a acreditar que existe uma santidade desvinculada da realidade humana. Ou seja, eu sou mais, eu estou em cima, eu sou melhor. Ou seja, também organizada e estruturada de forma diferente dos princípios pertencentes à natureza. Portanto, não é de ordem divina, mas é da mentalidade deturpada de alguns místicos do passado. Jesus não nos coloca isso, não é mesmo? Nada é inútil no universo. A divindade age sem cessar em solicitude e consideração a cada uma de suas criaturas e criações. O progresso da humanidade é inevitável. Querendo você ou não, você vai progredir. Todos estamos progredindo e crescendo, ainda que algumas vezes não nos apercebamos disso, né? A gente tem o hábito de dizer assim, nossa, tá pior do que alguns tempos atrás. Não está pior. Nós estamos num processo de evolução e de crescimento. Mesmo que você não perceba e mesmo que você não queira, né? Isso vai acontecer. A compulsão de querer controlar a vida alheia é fruto do nosso orgulho.
Para ser bom mestre, não é preciso fazer seguidores ou discípulos, nem mesmo possuir cortejos ou comitivas, mas simplesmente fazer com que cada ser descubra em si mesmo o seu próprio guia. Não devemos ditar nossas regras aos indivíduos, mas fazer com que eles tomem consciência dos seus valores internos, senso, emoção e sentimentos. A pessoa precisa entender tudo isso que se passa com ela, né? E passam a usá-los sempre que necessário. Essa é a função dos que querem ajudar o progresso espiritual dos outros. É você fazer com que o outro, né, se sinta que tem a condição, que é capaz de realizar alguma coisa. É você contribuir com a autoestima do outro e não simplesmente, né, desprezá-lo. Por quê? Porque ele não tem um conhecimento igual ao seu? Porque ele não veste uma roupa igual à sua? Os indivíduos portadores de uma personalidade orgulhosa se apoiam em um princípio de total submissão às regras e costumes sociais, bem como o defendem energicamente. Utilizam-se de um impetuoso interesse por tudo aquilo que se convencionou chamar de certo ou errado, porque isso lhes proporciona uma fictícia cartilha do bem, em que, ao manuseá-la, possam encontrar os instrumentos para manipular e dominar, e assim se sintam ocupando uma posição de inquestionável autoridade. A questão do certo e do errado, né? Às vezes aquilo que para mim é errado, para o outro é certo. Então são questões que precisamos ter entendimento para poder não fazer com que o outro se sinta oprimido por nós. Porque às vezes eu posso até ter um questionamento certo, mas na visão daquele que está me ouvindo, aquilo não é certo. E nós usamos muito disso para quê? Para manipular o outro, para colocá-lo, né, sempre atento às questões que eu preciso. Isso é um ato ainda daquele ser nós, né, muito orgulhosos. Quase sempre se autodominam, né, bem intencionados e sustentam uma áurea de pessoas delicadas, evoluídas e desprendidas, distraindo os indivíduos para que não percebam as expressões sintomáticas que denunciariam suas posturas de severo crítico, policial e disciplinador das consciências. Quer passar uma coisa que na realidade não é. Nos meios religiosos, os dominadores e orgulhosos agem furtivamente. Não somente representam papéis de virtuosos, como também acredito que o são, porque ainda não alcançaram a autoconsciência. Exigem e esperam obediência absoluta. São super preocupados com a exatidão, com a ordem, a disciplina, irritando-se com pequenos gestos que fujam aos padrões pré-estabelecidos, né? Ou seja, aquelas regras. Se passou um pouquinho daquilo que está estipulado, já sai do programa. Então, possuem uma inclinação compulsiva ao puritanismo, despertando com isso simpatia e considerações nas pessoas simplórias e crédulas, né? Aquelas que tá tudo bem, né? Algumas, no entanto, por serem mais avisadas e conscientes, não se deixam enganar, discernindo logo o desajuste emocional. O capítulo 10 da segunda parte do Livro dos Espíritos diz respeito à ocupação e missões dos espíritos. Dizem os benfeitores que a missão primordial das almas é a de melhorarem-se pessoalmente, né? E além disso, concorrerem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus. Então, nosso propósito é qual? Melhorarmos pessoalmente.
Convivemos e vivemos em coletividade, mas o nosso melhoramento é pessoal, né? A nossa reforma íntima é pessoal. E com isso nós fazemos o quê? Estamos entrando em harmonia com o universo e auxiliando, executando a vontade de Deus. A autêntica relação de ajuda entre as pessoas consiste em estimular a independência e a individualidade, nada se pedindo em troca. Ninguém deverá ter a pretensão de ser o salvador das almas. A compulsão de querer controlar a vida alheia é fruto do nosso egoísmo. O ser amadurecido tem a habilidade perceptiva de diagnosticar os processos pelos quais a evolução age em nós. Portanto, não controla, mas sim coopera com o amor e com a liberdade das leis naturais. Viu? Cooperação, não controle. Nenhuma pessoa pode realizar a tarefa do outro. As experiências pelas quais passamos em nossa jornada terrena são todas aquelas que mais necessitamos realizar para o nosso aprimoramento, né? Aquilo a qual nós estamos inseridos, que nós estamos passando nesse processo, é o que? É o que realmente estamos necessitando. Como dizem, né? Ninguém vai carregar a cruz do outro. Cada um é responsável pelos seus próprios atos, né? Ninguém vai realizar a tarefa que compete ao outro. Nós podemos sim auxiliar, né? Estar ali como um apoio, mas é a pessoa que precisa construir os seus próprios caminhos. Muitos de nós convivemos, né? Outros ainda convivem com indivíduos que tentam cuidar do nosso desenvolvimento espiritual, impondo controle excessivo e disciplina perfeccionista, não respeitando, porém, os limites de nossa compreensão e percepção da vida. Muitos querem impor aquilo a qual nós devemos seguir. Cada um precisa estar aonde se sente bem. Desde que esteja conectado com Deus, agindo no bem, trabalhando para o propósito de crescimento, de melhoramento, a pessoa precisa estar aonde o seu coração se sente melhor. Porque de nada o outro ficar ali como uma imposição e ele não conseguir sequer crescer. Porque quando nós fazemos algo que não é do nosso agrado, isso não nos traz benefício nenhum. Então são, né, essas pessoas que vivem aí impondo o outro são censuradores morais, incapazes de compreender as dificuldades alheias, pois não entendem que cada alma apenas pode amadurecer de acordo com seu potencial interno, né? Por exemplo, não podemos colocar uma criança aí de 5 anos numa faculdade, porque ela ainda não tem condições de assimilar tudo que vai ser passado. Então é dessa forma, né? Nós não podemos querer que o outro amadureça, sendo que ele ainda não está no seu tempo, em condições para aquilo. Não se tem notícias de que Jesus Cristo impusesse cobranças ou tivesse promovido os convites insistentes ao crescimento das almas. Teve como missão na Terra ensinar-nos serenidade e harmonia, para entrarmos em comunhão com Deus em nós. Confiava plenamente no sábio e amoroso poder que dirige o universo e, portanto, respeitava os objetivos da natureza, que age no comportamento humano, desenvolvendo-o de muitas maneiras. Sabia que a evolução ocorre de modo inevitável, recebendo ou não a ajuda dos homens. O mestre entendia que, se combatêssemos e lutássemos contra nossos erros, poderíamos potencializá-los. Nunca usava de força e imposição, mas de uma técnica para que pudéssemos desenvolver a virtude oposta.
Quer um exemplo claro? Quando ele chega, né, para a mulher adulta, ele diz: Onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? E ela simplesmente responde: Ninguém, Senhor. E o que Jesus disse? Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Ele não censurou, não criticou a atitude inadequada daquela mulher, mas propiciou o desenvolvimento de autoconfiança para que ela encontrasse por si mesma os seus valores internos. Nunca amadureceremos se deixarmos os outros pensarem por nós e determinarem nossas escolhas. Não é a ajuda real que se referia a Jesus. A crítica moralista, o desejo de reformar os outros, o controle de que se deve fazer ou não fazer. Antes, tais comportamentos revelam os traços de caráter dos indivíduos orgulhosos e ainda distanciados da autêntica cooperação no processo da evolução, que não os deixam perceber que ocorre naturalmente na intimidade de cada criatura. Então Jesus, ele não condenava ninguém, né? Ele não ficava ali apontando os erros dos outros. Ele direcionava o caminho adequado. A pessoa por si só, ela encontrava, né, a sua autoconfiança e queria mudar e automaticamente mudava. Então, o que vem a ser o egoísmo, né? Emmanuel, né, nos diz que o filho é considerado por Emmanuel como o filho do orgulho. É o monstro devorador de todas as inteligências, porque as domina, direcionando-as para o mal, a dor e o sofrimento. É a fonte de todas as misérias terrenas, porque leva o homem a pensar somente em si, impedindo-o de fazer crescer o amor inerente em si, no ser espiritual, em potencialidade a ser desenvolvido por sua vontade. Então, o orgulhoso é aquele que acredita e que pensa somente em si. Ele não enxerga além disso. Ele só vê aquilo que vai ser melhor para si, não é mesmo? Então, para terminarmos, tem uma frase do Emmanuel que ele diz o seguinte: por mais que se te fale de calamidades e crises, né, tão propícia para o nosso momento atual, não permitas que o desânimo te alugue o coração para os comícios da rebeldia. Ou seja, por mais que estamos passando por uma situação que aparentemente é cansativa, né? Que aparentemente não estamos gostando, é para o nosso melhoramento. Então, diante de tudo isso, não se permita o desânimo. Não deixe que seu coração fique aí voltado para as coisas que não vão te levar a nada. Não vai trazer benefício algum, né? Por quê? Porque isso vai nos tirar do caminho a qual nós estamos inseridos, que é a nossa melhoria e a nossa evolução. Então, nós ficamos por aqui e amanhã nós vamos dar continuidade com o título, né, com o terceiro item, né, com o terceiro capítulo desse livro, que vai nos trazer como título a irresponsabilidade. Então, um abraço a todos, beijos de luz para cada um que nesse instante está aí do outro lado, né, estudando junto comigo. Ficam todos aí convidados para estarmos juntos novamente amanhã. Abraços e um beijo no coração de cada um.